Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriela Gregolin. Estamos aqui hoje para gravar uma receita de bolo de chocolate sem glúten e sem lactose. Primeiramente, eu gostaria de mostrar a forma com um diâmetro de 24 centímetros por 10 de altura. Então você vai usar uma mais ou menos deste tamanho. Eu untei com óleo e polvilhei chocolate em pó. Pode ser cacau em pó também, não tem problema. Vamos lá, os ingredientes da nossa receita. A gente vai utilizar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, mais 1 colher de sopa de açúcar, mas aí você vai do seu gosto, né? Eu prefiro não tão doce, mas se você preferir, você pode acrescentar mais meia xícara no lugar da colher de sopa de açúcar. Meia xícara de óleo vegetal, 1/3 de xícara de farinha de amendoim, pode ser de qualquer castanha. Amêndoa, castanha do Pará, castanha do caju, de caju. 4 colheres de sopa de cacau em pó. Uma xícara de leite de coco, pode ser qualquer leite vegetal, que você preferir. Se você não tiver intolerância à lactose, você pode utilizar o leite normal, não tem problema, não vai alterar a receita. Meia xícara de amido de milho, meia xícara de polvilho doce e 1 xícara de farinha de arroz. Bom, além disso, 1 pitada de sal, mais 1 colher de sopa de fermento químico. Bom, antes da gente começar a receita em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as farinhas que eu vou utilizar nessa receita. As farinhas sem glúten, sozinhas, não fazem o mesmo efeito que a farinha de trigo faz nas receitas. Então, para a gente conseguir uma textura adequada, a gente precisa combinar uma quantidade de farinhas diferentes sem glúten. Então, nessa receita que eu vou utilizar a farinha de arroz, ela serve para trazer estrutura às massas, para a massa não solar, né? O polvilho doce vai dar liga à massa para ela não ficar farelenta. E o amido de milho vai trazer maciez. Nesse caso, eu estou utilizando farinha de amendoim. Eu posso utilizar de qualquer castanha. Ela vai me trazer mais maciez e vai me dar um aspecto mais amanteigado à massa. Então, vamos começar. Vamos preparar aqui nossa batedeira. Primeiro, nós vamos bater os ovos com o açúcar por mais ou menos 3 minutos, até formar um creme homogêneo e liso. Vamos bater. Vamos começar devagar e aí, conforme vai misturando, a gente aumenta a velocidade da batedeira. Pronto, já batemos a massa, ela ficou um creme bem lisinho e clarinho. Agora a gente vai adicionar o óleo. Agora, a gente vai adicionar o fermento em pó e levar para assar. Eu vou mostrar para vocês o ponto da massa. Por quê? Quando a gente faz bolo com farinha de trigo, a massa geralmente ela é mais consistente, né? Mais pesada e tal. Com as farinhas sem glúten, você pode ver, ó. Vou te mostrar aqui. Que a massa, ela é líquida. Por que isso? Porque as farinhas sem glúten, elas absorvem mais água, mais os líquidos que você colocar na receita,
elas vão absorver mais. Então, eu preciso de uma massa mais líquida, porque se ela for mais seca, na consistência da massa que a gente faz com farinha de trigo, o bolo vai ficar duro, seco, entendeu? Aí precisamos de uma massa mais líquida. Bom, agora para finalizar, deixa eu tirar aqui. A gente vai acrescentar o fermento e misturar com a espátula. A gente não bate ele na batedeira. Vamos misturar aqui. Raspe, lembre de raspar as laterais da vasilha da batedeira para não ficar farinha grudada e a hora que você for virar a massa na forma, essa farinha vai ficar com os gruminhos dentro da massa. Pronto, já temos a massa, ó, linda. Vou colocar na forma e a gente vai levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos, vai depender do forno, então você tem que ficar de olho. No final eu vou trazer o bolo que a gente terminou de assar e fazer o teste do palito para vocês verem qual é o ideal, né, quando o bolo tá assado. Vamos ver agora o ponto do bolo assado. Para saber o ponto do bolo, a gente vai espetar um palito de dente, ou qualquer palito, ou uma faquinha limpa, no centro do bolo. Por que no centro? Porque nas beiradas ele assa mais rápido, porque ele assa de fora para dentro. Então a gente espetando no centro, a gente vai saber se está assado ou não. Aqui, ó, enfiei todo o palito, limpinho. Isso significa que o bolo está assado. Agora a gente vai desenformar e colocar a cobertura nele. Então, para isso, a gente vai passar a faca aqui ao redor para descolar da lateral da forma. Vamos colocar, como é uma forma de fundo falso, a gente vai colocar ele em cima de um suporte e tirar. Aqui. Agora a gente descola ele do fundo, assim. Ajeitamos ele aqui, dá uma limpadinha, não se importe não, depois você limpa. Pronto, nossa caldinha já tá pronta aqui, olha a textura dela, que linda. Aí a gente vai jogar sobre o bolo. O que você pode fazer que eu adoro? Isso aqui, pra calda penetrar no bolo. Fura, fura, fura e joga a calda. Aí é só dar uma espalhadinha de leve para não furar o bolo, porque ele tá bem macio. E tá pronto o nosso bolo de chocolate. Sem glúten e sem lactose.